Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sala onde nos propusemos em falar sobre o nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Vamos poder hoje meditar. Paz e graça, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos já ligados para então podermos levar até si a palavra do Senhor, que hoje nos apraz meditar no nome deste que é o dono da vida, o Senhor das nossas vidas, que nos traz a paz e nos define como filhos adotados, como irmãos de Jesus Cristo. Obrigado por você estar daquele lado. Agora sim, vamos orar para então podermos começar a nossa meditação, que hoje queremos naturalmente compartilhar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos pelo dia e pela respiração. Queremos te dizer que, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela salvação, pela segurança, pelo prato de comida que tivemos hoje nas mesas e, acima de tudo, pela graça de podermos respirar ainda a esta hora. Agora queremos depositar nas tuas mãos esta meditação. Esteja conosco, que vamos levar esta meditação, esteja com os nossos irmãos que vão ouvir. Pela graça de Jesus Cristo, nos acompanhe e nos ajuda de hoje eternamente. Amém. Bom, como é já de apraz, hoje a esta hora estamos conectados para falar da palavra do Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor e para nos deleitarmos do ponto de vista daquilo que o Senhor nos oferece todos os dias para poder fortificar a nossa fé, fortificar a sua fé, nos ajudarmos uns aos outros e caminharmos neste período de calamidade e, acima de tudo, no cumprimento daquilo que é a palavra de Deus. Ajudai-vos uns aos outros, fazendo isso, estamos a cumprir a lei. A palavra do Senhor que vamos meditar hoje se encontra no livro de Isaías 41, isto é, Isaías capítulo 41, no versículo 10. Apenas vamos ler um único versículo e depois vamos então nos deleitando na compreensão daquilo que é a meditação que nos apraz trazer hoje. Irmã Silvia, bem-vinda. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Palavra do Senhor. Palavras muito fortes estas que o Senhor pronuncia ao profeta Isaías, dando a ele segurança de que o Senhor está com ele. Mesmo no meio das adversidades, o Senhor está conosco, por isso não devemos temer. E o profeta Isaías percebeu perfeitamente bem isso que o Senhor estava a passar. Não temas, olha que palavra forte, não temas, porque na verdade todos nós temos medo. De alguma coisa nós temos medo, mas o Senhor está a dizer não temas. Ou seja, fique quieto, não te preocupes com nada, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. E quase todos nós temos fobia de alguma coisa, temos medo de alguma coisa, sentimos receio de alguma coisa. E o Senhor está a dizer, não te assombres, não fiques assombrado, não comece a ver fantasmas onde não existem. Por quê? Porque eu sou teu Deus, responde o Senhor. Eu te esforço. Por quê? Porque muitos ficamos cansados e o Senhor nos esforça com a sua destra. E ele prossegue, eu te ajudo, porque muitas vezes ficamos cansados. E Isaías nessa altura também estava cansado. Então o Senhor disse, ou seja, eu te ajudo, eu te sustento com o quê? Com a destra da minha justiça. Olha que palavra forte, olha que visão esperançosa o Senhor coloca
à frente na pessoa do profeta Isaías. Então, o que nós estamos exatamente agora a trazer para você é que queremos entender como colocar a fé unicamente em Deus. Este é o nosso tema. Como colocar a fé unicamente em Deus. A fé em Deus nos leva a realizar grandes coisas. E a Bíblia está cheia de pessoas que com fé realizaram muitas coisas, coisas inéditas que a história e a humanidade até hoje reconhece que se não fosse pela destra, pelas mãos do Senhor, jamais alguém poderia ter feito tal desiderato. Por exemplo, ver o mar vermelho quando se foge de um inimigo é o fim. Quando você corre a fugir de um bandido e à frente de ti está uma barreira, está um muro que você não consegue saltar, automaticamente você decreta logo, é o fim. Mas passar o mar vermelho em terra seca é um ato de fé. É um ato de fé. E quem faz isso precisa olhar primeiro para Deus. É só lembrarmos que Moisés, para que isso acontecesse, o Senhor disse, ele primeiro olhou para os céus e disse, o que fazer agora? Atrás vêm os egípcios, à frente está o mar vermelho, o que eu faço agora? O Senhor disse, por que está a me perguntar a mim? Estenda a mão, estenda a vara. E quando Moisés estendeu a vara, o mar rasgou-se ao meio e eles passaram em terra seca. Então, de facto, quem sente, quem vive as coisas extraordinárias de Deus, precisa colocar a fé em Deus, precisa confiar em Deus. Daí então a gente faz esta questão: como vencer os desafios? Como vencer os desafios? Vencer os desafios, você precisa colocar a sua fé em alguma coisa. Você consegue, ou seja, você consegue passar algum obstáculo, consegue vencer algum desafio quando você confia em alguma coisa. Mas nós, os cristãos, confiamos em Deus e temos fé. E por isso é que estamos constantemente consigo, deste lado, para te dizer, tenha fé, porque essa pandemia vai passar, porque o Senhor é que diz, não te assombres, porque eu sou contigo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós conseguimos compreender que o firme fundamento das coisas que se esperam, das quais não se veem, mas que temos certeza que as teremos, é a fé. Então é isso que o Senhor está a pedir que hoje nós tenhamos. Que nós tenhamos fé para continuarmos a acreditar, para continuarmos a receber das mãos dele esse sustento, este apoio, esta força. É isso que o Senhor quer. A fé, na verdade, não vê o problema. Ela vê a vitória. É só olharmos a questão do que passou Josué, ou seja, passou Moisés. Teve fé. Porque o Senhor, quando lhe disse, estenda a vara, era só a vara que ele tinha na mão. Ele não tinha um outro instrumento. Mas, por ele ter estendido a vara com fé, ele conseguiu ver o mar a se abrir. Então, a fé não vê o problema, porque o problema era os egípcios atrás, era o mar vermelho, mas Moisés viu a fé estendendo a vara e ele viu a vitória do Senhor. A fé não vê os obstáculos como o medo, porque o Senhor está lá. Ele foi com Moisés quando fez a travessia do Mar Vermelho. Também foi com Josué quando Josué atravessou o mar, ou seja, o Rio Jordão. Foi com José quando José chegou no Egito e foi considerado o José das mudanças. Afinal, quais são então os pré-requisitos para se ter fé em Deus? Como de facto podemos ter fé em Deus? A nossa pergunta primária foi como vencer os desafios. Você vence os desafios olhando para Deus.
De que depende a minha fé? A minha fé depende do Senhor. Eu dependo do Senhor. Você depende do Senhor. Não existe mais nada que te possam contar que não seja a fé em Cristo que move montanhas. Até o próprio Jesus Cristo dizia que se nós tivéssemos a fé no tamanho de um grão de mostarda, diríamos à montanha, sai desse lugar e vai se precipitar no mar. Então, é a fé que nós precisamos. Os pré-requisitos para se ter fé em Deus: primeiro, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa saber, entender quem é esse Deus. Por quê? Porque Ele é a verdade. Porque Ele é a força. Porque Ele é que tem a destra que nos sustenta nas suas mãos. Em segundo lugar, você precisa temê-lo. Nós precisamos temer ao Senhor. Por quê? Porque quando a gente teme, temos o princípio da sabedoria. Segundo Provérbios 9 e no versículo 10. O temor do Senhor, ou o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Reconhecer que Jesus Cristo como único, ou seja, precisamos também reconhecer o Jesus Cristo como o único fundamento no qual nós construímos e em que alicerçamos a nossa expectativa de salvação. Você pode encontrar essas expressões através de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Daí, esses são os requisitos que nós precisamos para conseguirmos, então, ter fé em Deus, ou ter fé em Cristo. Se tivermos a fé no tamanho de um grão de mostarda, como já dissemos a priori, nós poderemos fazer o que for impossível. Você pode fazer o que for impossível. Nada é impossível para Deus. Mas se você não tiver fé, tudo vai ser difícil. Até mesmo você sair a pé de Viana para a cidade, você vai pensar que é difícil. Mas se você ter fé, você nem vai assustar que já chegaste em Viana por um triz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das quais não se veem. Daí, é preciso perceber quais os elementos que rompem a nossa fé. Os elementos que rompem a nossa fé é o medo. Porque o medo causa-nos assombros. O cansaço também é um outro elemento. Porque quando você está cansado, a tendência é que você descanse. Situações de várias ordens nos fazem perder a fé. Todos os dias nós temos vários problemas, várias situações. Mas até mesmo quando somos inocentes, à luz do que passou o Jó. Jó era inocente. Ou então quando somos culpados, como Davi, que por causa da cobiça, não é? Mas guardou exatamente por causa da cobiça, em cobiçar a Batseba, né? Ficou muito tempo, mas Davi se recuperou e foi ter com Deus, foi ter com Jesus Cristo. Bom, então, irmãos, precisamos perceber que estes são os elementos que estragam, que retiram, que mudam o nosso foco. O nosso foco é Cristo. E tudo que a gente fizer seja direcionado para o nosso foco. Então, por isso é que precisamos acreditar em 3 coisas importantes, das quais eu gostaria de passar para você, pois que também para mim foram muito importantes para acreditar que com fé nós hoje estaríamos do jeito como estamos, um a olhar para o outro, e olhamos exatamente por essa calamidade e que muita gente já começou a desenvolver o tédio, mas também muita gente vai morrendo por causa do Covid, mas você ainda está vivo e por isso você deve dar glória a Deus, porque Ele merece, porque Ele te protege e porque Ele está consigo, porque Ele não te deixou. E aquilo que você crê nele, a crença que você coloca nele, você não será confundido, porque Deus é o princípio da sabedoria. Em primeiro lugar, lembremos que o povo de Israel ficou mais ou menos no Egito, ou esteve como escravo no Egito. Em primeiro lugar, José foi o livrador deles quando tinham fome, quando a fome atingiu
Canaã. E o povo, ou seja, o pai e os irmãos de José foram viver no Egito por causa dele ser transportado para lá, vendido para lá. O povo de Israel ficou, segundo lugar, ficou escravizado por 40 anos. Porque quando ficaram no Egito, eles foram se multiplicando. E o povo foi aumentando de número. E os egípcios ficaram muito preocupados e começaram a matar alguns dos israelitas. O terceiro lugar é que o deserto foram 40 anos que eles giraram em torno do mesmo lugar. E no final, a Canaã. Nesses 4 momentos, teve sempre um elemento. Quando falamos de José, nós estamos a falar da geração antiga, aquela que entra para o Egito. Quando falamos dos 400 anos, estamos a falar da geração intermédia, aquela que se multiplica no Egito, a qual depois teve que ficar à espera de Moisés para ser libertada. O quarto, ou seja, em terceiro lugar, falamos do deserto. E no deserto era a geração nova, porque toda aquela geração que saiu do Egito acabou morrendo no deserto. Porque Deus tinha jurado por ele mesmo que muitos viriam à terra prometida, mas nem todos entrariam. Mas, quando falamos de Canaã, nós estamos a falar da fé. Porque aqueles que entraram tiveram fé através através da direção ou então da provisão de Deus através de Josué. Então, irmão, a fé vai fazer com que você consiga ou entrar na terra prometida ou entrar numa outra terra prometida. São 2 terras prometidas. A uma, você goza com Cristo. A outra, você goza com Satanás. Então, terra prometida, muitos de nós já ouvimos falar. E ouvimos falar todo sempre. Mas, na verdade, só alguns. Ou seja, terra prometida, repito, muitos ouviram falar. Alguns viram. Estou a falar do povo antigo. Mas outros possuíram. A Canaã celestial acontecerá a mesma coisa. Muitos de nós ouvimos falar. Uns têm fé que lá estarão e outros somente vão ver os outros a irem. Quem tem fé definida em Deus focaliza apenas a solução e não o problema. Se o teu problema é não conseguir atingir o seu objetivo, é porque você precisa rever um pouco mais a sua fé. Se o seu foco é falar constantemente mal do teu irmão, você precisa rever o seu foco. Se o seu foco está desfocado e por isso você começa a ver problemas onde não existem, você precisa rever o seu foco. Porque o foco, estamos a dizer aqui, é Cristo. E o Senhor termina a conversa que teve com o profeta Isaías dizendo uma coisa esplêndida, que de facto somente ao ouvir de palavras humanas ou de bocas humanas você consegue perceber que Isaías era um amigo de Deus. Mas quando você imagina o próprio Deus falando isso para si, você vai recuar um bocadinho e se perguntar: em que tenho colocado a minha fé? Isso está no versículo 9. Tu, a quem eu tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitarei. Estas são as promessas que o Senhor dá. Estas são as afirmações que o Senhor faz de ter nos escolhido, de ter nos compactado para sermos seus servos.
não para sermos agentes de Satanás, nem para sermos pessoas que primam pelo mal melhor. Você é escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. E que você revê a sua, a sua fé e focaliza a sua fé na pessoa de Cristo, porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai estar consigo e a sua destra vai te acompanhar até os confins da terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um ser completamente esplêndido. Nem mesmo nós somos capazes de compreender o tamanho amor que o Senhor tem para conosco, porque esse amor que o Senhor tem para conosco é profundo, é claro, é acima de tudo muito ardente. E por isso é que o Senhor todos os dias está conosco, nos puxando para perto de si. Obrigado por cada um dos meus irmãos que hoje se dignaram em estar do outro lado para poder ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós oramos pelo passamento físico do tio do irmão José, oramos pela saúde da irmã Romiana, oramos, Senhor eterno, para a irmã Apolinária, oramos, Senhor eterno, para todos aqueles que precisam da tua ajuda e precisam rever o seu foco. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos, esperamos e agradecemos que o Senhor olhe exatamente para essa semana que nós vamos começar com a oração, olhando para Ti, colocando a nossa fé em Ti, de maneiras a que o Senhor possa fazer aquilo que almeja o nosso coração. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o teu nome e pela tua vida eu agradeço, irmã Silvia, irmão Wimbo, também agradecemos por estares daquele lado. Irmã Dolinda Mendes, o Senhor seja contigo e continue te capacitando e, acima de tudo, consolando. Ainda olhamos para o nosso mais velho pastor, muito obrigado, boa noite, sim. Muito obrigado, irmã Quimpena. Nós agradecemos as vossas presenças neste encontro que tivemos hoje. E no nome de Jesus Cristo nós agradecemos e nos despedimos porque amanhã temos mais. No nome de Jesus, tenham uma noite feliz e agradável, sempre na companhia das vossas famílias.